Shalom, irmãos. Shalom. Se você trouxe sua Bíblia, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Números, capítulo 25. Aleluia. É mó legal, né? Louvor, aquela voz grossa. Seja exaltado. Números capítulo 25. Aleluia. Que privilégio estarmos reunidos aqui essa tarde. Obrigado você que respondeu esse apelo e veio se consagrar conosco nessas 40 horas. Nós cremos que é um tempo especial do Senhor para nós. Nós não queremos perder nada do que Ele está fazendo. Números 25. Eu vou ler a partir do versículo 1. Israel deteve-se em... Todo mundo achou? Se você achou, fala amém aí. Amém. Amém. Se você não achou, fala Escola Ruios. Está aberta as inscrições Escola Ruios, hein? Números capítulo 25, versículo 1. Até que todos cheguem lá. Foi? Foi. Diz o seguinte, a minha palavra, a minha versão aqui, a minha palavra, não, a palavra do Senhor, né? E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol. E o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se ajuntaram a Baal-peor. E eis que veio, isso é muito importante, olha isso, daqui, nossa, dá até um negócio gostoso no coração de ler. Olha o versículo 6. E eis que veio um homem, veio quem? Um homem dos filhos de Israel, e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés, e toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na mão e foi após o varão israelita até a tenda e os atravessou a ambos, o varão israelita e a mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel, e os que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto dize: eis que lhe dou o meu concerto de paz. A ele e a sua semente depois dele terão concerto do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita morto, que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salu, maioral da casa paterna dos Simeonitas. E o nome da mulher midianita era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo na casa paterna entre os midianitas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: afligirei os midianitas e os ferirei, porque eles vos afligiram, a vós outros, com seus enganos, com que vos enganaram no negócio de Peor, e os negócios de Cosbe, filha do maioral dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no negócio de Peor. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela Tua palavra. Nós declaramos que nós temos fome, nós temos sede, os nossos corações estão desejosos de conhecer mais do Senhor, do Seu caráter, da Sua vontade para nós. Nós pedimos que o Senhor assuma o controle e governe sobre todas as coisas nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Esse é um dos textos que eu mais gosto na palavra de Deus, sendo sincero. Eu não sei se por ter uma mente um pouco mais criativa, eu fico imaginando essa cena.
Vamos ilustrar isso para os nossos dias. Imagina que a gente está aqui, ó, no jejum de 40 dias. A gente está aqui. Só que o nosso jejum não dura mais 40 horas, desculpa, dura já algum tempo. E nós moramos todo mundo aqui na igreja. E de repente, um irmão dessa igreja aqui, um homem, resolve começar a se prostituir, começa a ir pegar outras mulheres. E pior, ele começa a se esquecer do nosso Deus, Deus verdadeiro, e começa a adorar outros deuses. E o pior, um dia esse rapaz, ele pega essa moça, ele passa aqui no nosso meio aqui assim, ó, passa aqui na frente de todo mundo aqui assim, ó, e vai lá pro fundo com ela, para pegar a mulher. É isso que está acontecendo. O povo de Deus, todos reunidos na congregação, todo mundo ali junto, viviam juntos. Eles viviam em tendas. O pastor está pregando sobre isso. Eram todos ao redor do tabernáculo. Então todo mundo sabia o que acontecia no meio do povo. E esse homem, não somente ele, mas muitos homens acabam se prostituindo. Mas a palavra deixa claro que esse homem teve a audácia de trazer essa mulher para o meio do arraial de Deus e colocou ela numa tenda. Só que Deus levantou um homem chamado Finéias. E eu fico imaginando essa cena, eu fico aguado por ver a justiça do Senhor sendo aplacada. Porque nós lemos aqui, o sacrifício que Finéias faz é o mesmo que Cristo fez, de expiação. O sangue que Finéias derramou foi para expiar o pecado do povo. E a palavra diz que Finéias pegou uma lança, foi atrás do casal, ele entrou na tenda do casal e deu uma lançada nos dois e matou os dois numa lançada só. A gente leu aqui, ó, no versículo 8, e foi, pois após o varão israelita até a tenda, e os atravessou a ambos, ao varão e à mulher, pela barriga. Meu Deus! Isso é muito legal, velho. É muito legal, porque não é bom pessoas morreram, obviamente, mas é muito legal ver a justiça do Senhor. Porque pela falha de um homem, nesse dia aqui, 24 mil pessoas morreram. 24 mil pessoas morreram. E por causa de um homem, muitas outras não morreram. Eu quero ler um outro texto com você antes de entrar propriamente no esboço. Ezequiel, capítulo 22. Vamos lá, por favor. Profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 22. Ezequiel 22, eu vou ler a partir do versículo 23. Ezequiel 22, 23, diz o seguinte: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize-lhe, tu és uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conjuração dos seus profetas há no meio dela. Como um leão que ruge, que arrebata a presa, eles devoraram as almas, tesouros e coisas preciosas. Tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro, e os seus sábados escondem seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza, e os seus profetas têm feito para eles reboco de cal não adubada, vendo vaidade, e predizendo-lhes mentira, e dizendo: assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprimem gravemente, e andam roubando, e fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Agora o verso 30, que é o principal. Olha o verso 30, Ezequiel 22, 30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro, estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Misericórdia, Senhor.
O que eu quero falar nessa tarde é o seguinte: no meu turno, não. Você pode repetir isso? No meu turno? Não. No meu turno, não. Não, fala pro cara do seu lado. Não, no meu turno, não, velho. Ô, no meu turno, não, velho. Ô, Sandro, no meu turno, não, viu, velho? No meu turno, não, velho. Porque tá uma indignação no meu coração sobre isso. E eu acho que é a indignação que passou no coração de Finéias. Eu imagino essa cena que eu li no começo para vocês, e eu imagino que essa foi a resposta de Finéias. Que isso, no meu turno não, dá uma lança para mim aqui. No meu turno não, velho, que isso? Chega desse negócio. Nós precisamos entender que o Senhor nos convida, o pastor Márcio abordou um pouco no começo, o Senhor nos convida a assumir algumas responsabilidades. E eu quero abordar um pouco sobre isso. Eu não quero ficar vago o que são responsabilidades, mas eu quero adentrar um pouco nesse lugar do privilégio de termos sido convidados ao Senhor para construir alguma coisa, para ser responsáveis por algo, para alcançar alguns lugares. Então a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: todas as gerações estão suscetíveis e vão enfrentar desafios, todas. Então nós lemos, por exemplo, Moisés aqui em Números. O povo estava no deserto ainda. Havia desafios no deserto. O povo via chover pão. Chovia carne. O pão era como orvalho. Eles viam coisas miraculosas. Tinha uma nuvem que protegia do sol. Tinha uma coluna de fogo que esquentava a noite. Tinha sinais constantes. E mesmo assim, o povo se desviava do Senhor. Tem um outro momento. Ezequiel está aqui, dizendo em um outro tempo. É o mesmo povo. É a mesma nação. Ezequiel está confrontando, Deus está falando para Ezequiel a mesma coisa. Esse povo aí não sabe mais a diferença entre o santo e o profano. Por quê? Porque a gente pode achar o seguinte: não, mas é 2025, agora tem todes, está muito difícil. Já tinha isso, já tinha pecado, já tinha gente que deveria amar o Senhor e não amava. Então qual que é a principal diferença? Os homens. E o pior é que Ezequiel, Deus coloca aqui uma fala no livro de Ezequiel que nos confronta muito, porque olha que loucura, Deus falou para um profeta o seguinte: eu procurei um homem e não achei ninguém. Gente, que isso? E é interessante porque Deus não fez uma busca pequena. Deus conhece o coração de todo mundo. Deus tem acesso a todo mundo, e Deus fez uma busca no Google da vida de cada um. Falou assim: preciso de um homem para mudar a situação, um homem para se colocar entre esse povo, um homem para interceder, um homem só, não é uma gangue, não são 10, não, um homem. E não tinha ninguém. O que isso nos ensina? Ensina que se houvesse um homem, pode ser que a história de Israel tivesse sido diferente em diversas naturezas. Porque eu me desafiei, por exemplo, nesse ano, a ler pelo menos 2 vezes a Bíblia inteira. Então eu quero ler até o primeiro semestre aqui, uma vez inteira, e o segundo semestre outra vez inteira. E eu estou em Deuteronômio agora, na leitura, já li alguns outros do Novo Testamento, na leitura corrida eu estou em Deuteronômio, e vejo Moisés falando novamente para todo o povo as leis de Deus. E eu me lembro de diversos momentos onde Deus falou assim: Moisés, sai da frente, vou matar esse povo agora. E Moisés falou assim: não, Deus, que isso? Se arrepende, Deus, faz esse negócio desse não. Não faz isso não, Deus. Diversos momentos que Deus falou assim: Moisés, sai, tira você e Arão do meio, eu vou matar eles agora. Diversos momentos que, por conta de haver um homem ali entre esse povo pecador e Deus falou assim: tá, tudo bem, então, ok, não vai ser dessa vez. E esse é o coração isso tem queimado meu coração, porque eu penso que São Mateus não está diferente do povo no deserto. As nossas famílias não estão diferentes do povo no deserto. A grande questão é: será que nós estamos realmente na brecha, nesse lugar aí onde precisamos estar? E o meu convite nessa tarde é para que nós possamos aprofundar um pouco nisso. Então, eu até pensei, vou fazer uma camiseta disso: no meu turno não,
No meu turno não, velho. Que isso? O Senhor sempre buscou homens que se levantassem em resposta ao seu chamado. Então você sabe, desde Adão, a responsabilidade foi dada ao homem. Não apenas, e isso é importante, Deus não deu a responsabilidade ao homem apenas como um dever, mas como um privilégio. Adão deu o nome para todos os animais. Crocodilo. Um crocodilo nato, um crocodilo. Hipopótamo. Um homem pensou nisso, hipopótamo. Então, há um peso de responsabilidade sobre nós. E tem que haver mesmo. Só que não é apenas olhar o peso e falar assim, nossa, é muito pesado, que isso, nossa responsabilidade. Apenas. Mas é olhar com os olhos do privilégio. Meu Deus, olha que privilégio eu tenho. O Deus Criador que matou o Filho por mim, me chama para construir com Ele. Quem sou eu? E Ele me chamou ainda assim, sabendo quem eu sou, pecador, falho e miserável, me colocou na mesa dEle. Então não tem a ver apenas com a responsabilidade, que é real e é séria e é importante, mas é também com o privilégio de poder construir com o Senhor. Nós somos chamados de co-herdeiros com Cristo. O que é isso? John Piper diz o seguinte: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Então, na verdade, a verdadeira hombridade, masculinidade, está relacionada à satisfação em Deus. Sabia disso? Que o homem cristão não deveria ter o coração dominado pelas coisas que os homens não cristãos têm. O que é que os homens não cristãos estão buscando lá fora? Não sei, imagino eu que dinheiro, relevância, sucesso, dinheiro, mulheres, dinheiro, não sei. E o que é que nós estamos buscando? Porque se nós servimos ao Senhor e temos Deus como o objetivo alvo da nossa vida, a nossa busca não pode ser a mesma que os homens lá de fora. Porque senão qual distinção que é entre nós e eles? Então quando nós falamos de homens de Deus, eu sou um homem de Deus, o que significa? Significa que o meu coração tem um dono e que as minhas afeições também têm. Então o Davi vai trazer uma palavra, o pastor Márcio também vai ter um tempo, mas eu queria começar desse lugar, onde nós precisamos entregar a nossa afeição para Ele, a nossa atenção, os nossos olhos, o nosso prazer, porque senão, no meu turno não, é só um... Por que no teu turno não? Porque eu estou disposto a dar minha vida nesse negócio aqui, velho. Que negócio é esse? É o meu Senhor, é o povo do meu Senhor. Já viu essa expressão? Nós precisamos ser aqueles que se jogam na frente da bala pelo Senhor. Não porque Ele precise. Ou você acha que o Senhor precisava que os seus discípulos morressem por Ele? Não precisava. Mas eles viram a verdade, eles tinham convicção do que viram, do que criam. Ou você nega ou você morre. Ixi, bora. Bora. Onde quer? É a forca? É de cabeça para baixo? A força de um homem não está na sua própria capacidade, mas na dependência do Senhor. Olha isso, Davi, quando foi confrontar Golias, ele respondeu ao chamado do Senhor, dizendo o seguinte: quem que é esse incircunciso aí que está afrontando o povo de Deus aí? Ele tinha convicção na aliança, ele tinha convicção em quem ele era e quem era o Senhor. Está em 1 Samuel. Elias, ao ver toda a nação apostatando, ele se posicionou no Monte Carmelo e disse: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, então segue Ele. Deus é o seu Senhor, então segue Ele. Neemias, quando ouviu dizer que os muros estavam destruídos, ele falou: por que estaria eu triste se a cidade dos sepulcros dos meus pais está assolada? Pensa por um instante, pensa só por um momento, como seriam as histórias, todas essas histórias que nós conhecemos, se não tivesse esse homem ali, um homem de Deus posicionado, um homem de Deus, se não tivesse um Davi falando o seguinte: bora, dá a espada aí que eu vou, dá a espada que não serve, vou pegar minhas pedras, meu estilingue aqui e vou... Se não tivesse um Elias para tacar fogo no povo, Elias podia morrer facilmente, falou: vou morrer, bora, vamos subir o Carmelo todo mundo, sacrifica aí, põe mais água, grita mais alto, talvez Baal está dormindo.
E tantos outros, Neemias, Esdras, tantos homens de Deus que responderam. E chegou o nosso turno. Está na nossa mão. E é um chamado para nós. Seja para reconstruir muros, seja para derrubar gigantes, seja para confrontar profetas de Baal. E o Senhor espera que a gente possa dizer o seguinte: no meu turno, mano, não vai ter injustiça no meu turno, não. No meu turno a viúva não vai ficar abandonada, não. No meu turno não, velho. No meu turno os jovens vão ter uma referência. No meu turno os maridos vão ser apaixonados pelas suas esposas, vão ser fiéis. No meu turno não vai ter adultério. Eu estou aqui, tem homem nessa igreja aqui, velho? Que é isso? Então a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: o chamado de Deus é um privilégio para nós. E há um impacto na resposta que damos a Ele. Deus nos chama para sermos uma resposta, e Ele nunca chama alguém para uma missão vazia. Então toda missão que Deus nos chama é para causar um impacto eterno. Tem um propósito e um impacto eterno. Então seja lá qual for a porção que o Senhor depositou sobre você, para fazer o que quer que seja, isso vai ter um propósito e um impacto eterno. Você não pode ver. Eu estava meditando nisso na quarta-feira, tivemos reunião dos discipuladores, do presbitério da igreja, e o pastor Márcio estava honrando os discipuladores. Eu fiquei meditando por um instante nisso, porque a gente não tem dimensão de todas as obras que fazemos e aonde isso pode alcançar. O nosso sim pode chegar a lugares que a gente nem imagina. Então, por um momento, o pastor Márcio estava fazendo menção do Irineu, de quando eles se conheceram, há 12 anos atrás, mais ou menos. A Dinamo São Mateus tem 11 anos. E eles vieram caminhar juntos, o Wendel veio também e tudo mais. E eu fiquei na minha cabeça fazendo os links, né? Eu estou aqui nessa posição hoje, pregando para você, firme no Senhor. Quando eu cheguei nessa igreja aqui, eu não prestava, não. Eu não prestava, mas não era pouco, não. Eu não prestava muito, assim, de não prestar. Mas eu me lembro, por exemplo, de Deus ter colocado o Marcos na minha vida. O Marcos não está aqui hoje. E eu sou devedor a Deus, e é o Marcos. Porque ele investiu em mim, acreditou, falou: vamos embora. Você não presta, também não presta, vamos embora, vamos juntos. E não só o Marcos, mas também o Wendel. E o Wendel veio por causa do Irineu. E o Irineu veio porque o pastor Márcio convidou. Aí hoje o pastor Márcio estava comentando isso, né? A gente lançou os CDs, lançou um monte de coisa. Graças ao Senhor, não tem mérito nisso. Você conhece meu coração, não tem nada disso. Não faço menção disso. Só para fazer o exemplo. Tem centenas de milhares de pessoas sendo alcançadas por músicas que eu escrevi. Mas percebe que não começou em mim isso? Foi porque um homem entendeu no Senhor que deveria seguir a palavra e chamou o filho, que discipulou um cara que me discipulou, e eu estou aqui. Então o seu sim não tem a ver apenas com você, assim, não, porque eu quero apenas eu aqui e tal. Abraão foi um homem comum que disse sim a Deus e se tornou pai de uma nação. Moisés respondeu: eis-me aqui, lá em Êxodo, e livrou toda uma nação e fez parte do propósito de Deus. Isaías, quando viu o trono de Deus, e disse: ai de mim, mas respondeu: eis-me aqui depois, eis-me aqui, envia. Deus perguntou: quem que eu vou enviar? Ele falou: envia-me a mim, eu quero ir nessa parada, eu quero fazer a diferença, eu quero ser usado. Pedro e João responderam ao chamado de Jesus, só que também houveram pessoas que não responderam o chamado. Então você conhece lá em Marcos 10, aquele jovem rico que Jesus falou assim: se você quer me seguir, tudo bem, maravilhoso, boa coisa isso aí. Então vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Não seguiu. Não conseguiu responder ao chamado. Por quê? Porque o coração estava no lugar errado. O coração estava nas riquezas, nas preocupações, nos bens, na conquista. Então, se nós queremos responder ao Senhor, e eu oro para que nós queiramos isso, nós precisamos ter o coração no lugar certo. Deus não nos chama pelo que somos, mas por quem nós podemos nos tornar quando respondemos ao seu chamado. Se você bem sabe, Moisés matou um egípcio e escondeu o corpo. Só que momentos para frente da história de Moisés, Deus o chama do homem mais manso da terra. Moisés é o homem mais manso de todos.
Que é isso? O cara matou um egípcio? Na pedrada talvez, não sei como é que ele matou. Como que esse cara pode ser manso? Porque ele passou pela escola do Espírito Santo. Ele se matriculou na sala de aula do Senhor. E ficou ali sendo forjado. E esse é o lugar que nós precisamos estar, no lugar onde nós somos forjados pelo Senhor. Até que nós venhamos a nos tornar quem Ele já viu que nós seremos. Que Ele nos sonhou para ser. Amém? Está fazendo sentido? Estão comigo? Olha o que diz Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim para o cultivar e o guardar. Interessante porque o Senhor colocou Adão no Éden com um propósito claro, que era guardar o jardim e cultivar o jardim. Isso significa que criar o jardim não era função de Adão. Manter o jardim em pé não era função do Adão. Vamos trocar o jardim pela sua família? Deus tirou o Murilo e o colocou em uma família. Deus tirou o Everton e o colocou em uma família. Deus tirou o Sandro e o colocou em uma família. Glória a Deus. Para cultivar e guardar. Se você não percebeu ainda, o Éden, você sabe muito bem o significado de Éden, é jardim de delícias, lugar de delícias. E essa é a nossa casa, essa é a nossa família. E o responsável por manter esse lugar assim, não é Deus, é você, que deve cultivar e guardar. Quem criou a família? O Senhor. Quem te deu uma esposa e filhos? O Senhor. Mas quem mantém isso da forma que Deus o criou? Você, o homem que Deus plantou nesse lugar. A.W. Tozer ressalta que os homens não caem por falta de força, mas caem por falta de vontade de buscar a Deus. Quando o homem não assume a sua posição espiritual, ele deixa um vácuo que será preenchido por qualquer outra influência. O Senhor nos convida a ocupar lugares. Ocupar lugares. Que lugar? Todos os lugares possíveis. Tem que ter um homem. A gente, durante muitos anos, teve trabalho com as crianças apenas cuidado por mulheres. E tudo bem. Mulher às vezes tem mais tato, mesmo mais cuidado, tem um feeling diferente. Mas a real era que todos nós, e hoje, na verdade, nós temos essa liberdade, né? Os homens podem servir no Kids. Mas olha que interessante. A maior parte das mulheres, a maior parte de professores voluntários no Kids ainda são mulheres. Isso significa que a maior parte dos homens ainda estão deixando a responsabilidade de educar as crianças sobre Jesus na mão de outros. Entende isso? Ah, não, mas eu não tenho muito tato. Tudo bem, tem que ter tato, mas você pode estar lá para ensinar, para explicar, para mostrar que como que um homem serve a Deus, como que um homem adora ao Senhor. Estão comigo, gente? Então, aí, aleluia. Nós precisamos levantar no nosso turno e dizer como Josué disse, em Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O pau pode quebrar, a gente pode aturar, bora. Eu sei quem eu vou servir. Eu sei a minha escolha. Eu estou consciente da minha escolha. Segunda coisa, eu quero falar é sobre as marcas dessa resposta. Então eu estou falando sobre essa indignação, sobre assumir responsabilidade, sobre se posicionar, sobre entender que você é um homem de Deus e a responsabilidade da igreja não é só do pastor. Sabia disso? É nossa. Eu fiquei pensando nisso tudo, né? Sobre essa questão de masculinidade, de homens e fazer as paradas e tal. Sabe quantas pessoas ligaram para arrumar essa... Como que é o nome desse negócio que a gente arrumou, que eu esqueci? Calha. Calha. Quantas pessoas ligaram para a gente para ver a calha, para poder alguém vir arrumar essa calha aqui? Quantas pessoas? Uma pessoa. Quem foi? O pastor Márcio. Se todos os homens estivessem fazendo ligação, mano, eu conheço alguém que tem um contato de um cara,
Quanto tempo levaria para esse negócio se arrumar? Nossa, uma semana no máximo. A gente penou por dias. E eu ia fazer isso, mas não vou fazer não. Mas você pode ver. Lista na sua cabeça aí quantas áreas da igreja tem defasagem. Assim, mano, ó, pô, tem uns negócios sem pintar, tem uns negócios ali que é para tampar, o isopor está fora do lugar, os negócios meio bagunçados, ó, lixo para trocar. Em todas essas demandas que tem, se um homem se levantasse para resolver, tinha resolvido. Aleluia? Amém. Então não é uma parada pesada, não, mas é fazer o seguinte: é nós. O que mais que Deus tem que fazer? Já mandou o filho. Vamos lá, gente, estão comigo aí? Agora está na nossa vez, está no nosso. O bastão chegou na sua mão, o que você vai fazer? É o seu turno, é o nosso turno, estamos juntos nisso. Responder ao chamado de Deus não é apenas dizer sim. Então eu não estou pregando, você vai falar assim, quem quer responder ao chamado? Eu quero, aleluia, vamos lá. Amém, e aí, é isso. Nós precisamos entender que tudo que nós fazemos demanda respostas verdadeiras e práticas no chão da vida, no dia a dia, na segunda-feira de manhã. Então algumas coisas que nós precisamos entender para responder ao Senhor. A primeira, obediência imediata e irrestrita. Quem responde ao chamado do Senhor não pode adiar a sua decisão. Quem quer impactar esse lugar aqui? Eu quero. Quando? Daqui, ó. Segundo semestre, agora eu estou muito ocupado, muita demanda no trabalho, na empresa lá, não vou conseguir. Mas segundo semestre, hein? Não. O chamado está aqui, está na sua mão, bastão, vamos fazer alguma coisa. Mas eu não tenho muito tempo. Quanto tempo você tem para o Senhor? Porque eu penso muito nisso, eu conecto as coisas. O seguinte: se você não tem tempo para servir ao Senhor, na minha cabeça está conectado que você talvez não tenha tempo para se apaixonar por Ele. Porque se você é apaixonado pelo Senhor, é inevitável querer estar perto das coisas dEle, querer estar servindo Ele, querer estar fazendo as coisas para Ele. Eu sou um cara apaixonado pela minha esposa, eu amo aquela menina. Nossa, ela perdeu 2 vidas já nesses últimos 2 meses que fica brincando com isso. E eu me vi por um momento, meu Deus, eu vou ficar viúvo com 30 anos, misericórdia, está amarrado. E eu gosto de estar junto dela, gosto de estar perto, de fazer as coisas junto, gosto sentado fazer nada. Vamos fazer alguma coisa? O quê? Ficar aqui? Vamos, ficar aqui. Sem fazer nada, os dois. Por quê? Porque eu amo estar com ela. Então quando eu escuto alguém falando o seguinte, mano, eu estou sem tempo para servir ao Senhor, eu conecto isso com a falta de amor, falta de paixão, falta de brilho, nossa, Deus é um tesão, eu amo esse Deus, velho. Olha o que Ele fez por mim. Ele matou um filho por minha causa. Sabe, às vezes falta essa revelação. Então obediência imediata e restrita. A segunda coisa, renúncia. Não há resposta sem entrega. Jesus disse em Mateus 16, 24, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Terceira coisa, fé e coragem. Responder ao chamado significa confiar no poder de Deus e nas suas forças. Quarta coisa, santidade e compromisso. Santidade e compromisso. Eu ia ler esse texto, eu não vou ler, mas há um texto em Josué que Deus deixa uma ordem clara. Quando o povo está invadindo a terra que Deus tinha dado para ele, então Deus fala assim, Josué, começou agora é peia, pega a espada, os soldados vão para a guerra. 600 mil homens tinham em Israel, 600 mil soldados, para governar, para guerrear e para guerra e dominar as terras. E Deus dá uma ordem, em alguns momentos específicos, o seguinte, vocês vão invadir a terra, mata todo mundo, não pega nada. Não pega nada. Ok? Ok, não pega nada. Gente, não pega nada. Beleza, não pega nada. Só que um dia um homem pega. E aí quando o povo de Deus vai para a guerra de novo, eles perdem. Ué, mas Deus não falou que podia ir? Tem pecado no arraial. Aí vai Josué, encontra quem pecou contra o Senhor, não sei o que, aí aparece o cara. A gente precisa entender que o nosso pecado, que a nossa falta de compromisso, não afeta só eu, ou só você. A sua falta de resposta ao Senhor afeta todos nós aqui. Olha por um instante, até ser constrangedor para a pessoa do seu lado aí. Olha de verdade. Não fala só olha só. Assim, será que essa pessoa... Será que a minha vida não está difícil por causa dessa pessoa do meu lado? Não, velho. Não, olha aí por um instante, até ser constrangedor, olha aí.
Será que é você, velho? É você que pegou a parada, velho? É você, velho? E a última coisa que eu coloquei aqui, ó, sobre isso. As marcas da resposta do Senhor. Nós precisamos ter a disposição para a guerra. Disposição para a guerra. Por quê? Porque o diabo não tem medo da guerra, velho. Olha que loucura, o diabo sabe que é um derrotado, sabe que perde no final de tudo, e ainda assim, ele está sempre ali, ó, guerreando, perturbando, insistindo. E nós, que somos mais que vencedores, que temos a convicção e sabemos o final da história, ficamos assim, não sei se eu vou não sei se eu quero não sei se eu vou fazer alguma coisa. Nós precisamos abraçar esse lugar de resposta. Por quê? Porque o plano de Deus nunca foi ter um pastor. Sabia disso? Se nós olharmos para a Escritura, o pastor Márcio falou sobre isso domingo. Eu estou escrevendo a música sobre a pregação de domingo, muito marcado. Comecei, o refrão está bonito, hein? Vai ficar legal. E eu meditando sobre isso, Deus, Ele desejou desde sempre uma nação de sacerdotes. Vamos trazer para a realidade? Deus queria que todo mundo fosse pastor. Não pelo cargo, pela intimidade, pelo relacionamento. Deus chamou, Moisés, santifica o povo. E aí o povo falou assim, não, Moisés, não quero não. Fala você com Deus para que eu não morra. Não, sobe você lá no meu lugar e cuida você das coisas da igreja lá para mim que eu estou de boa. Eu mando meu dízimo lá todo mês para você. Aí você tem que fazer lá. Será que era esse o plano de Deus para a sua igreja? Você manda um pix, pastor, estamos juntos. E é isso, se vira com as paradas aí. Será que é sobre isso apenas? Não é sobre isso apenas. O Senhor deseja uma igreja de sacerdotes, de homens de Deus, pessoas que amam o Senhor, que estão dispostas, disponíveis a servi-lo tanto quanto um pastor. Ao ponto, o meu sonho é esse, que não tenha mais distinção. Quem que é o pastor aqui? Todo mundo aqui é pastor? Todo mundo prega bem, todo mundo ora, todo mundo ama o Senhor, todo mundo evangeliza? Mas qual que é o problema? O problema é que a gente fala assim, pastor, tem que fazer ação social, véio. Tem que melhorar o estacionamento, tem que fazer alguma coisa aí, véio. Pastor, tem que fazer, dá raiva quando ele fala isso para mim, tem que fazer tal coisa. O que tem que fazer? Faz você, mano. Tem que fazer? Faz você então. E eu creio nisso. Se você está vendo uma parte desnudada da noiva de Cristo, é sua responsabilidade de cobrir essa parte. Está no seu turno. Você vai fazer o quê? Olha o que diz Jonathan Edwards. A grande necessidade da nossa época, olha que loucura, né? Ele escreveu isso há muitos anos atrás. Olha o que ele disse. A grande necessidade da nossa época é de homens que sejam realmente homens, que tomem suas cruzes e sigam a Cristo. Eu ouvi isso. Acho que foi do Anderson que eu ouvi isso. Não sei se foi dele não. Acho que foi sim, deve ter sido, né? Ele falou o seguinte, a gente às vezes não consegue suportar uma cuspida na cara. Não foi dele não. Uma cuspida na cara, quanto mais um prego na mão. A gente não consegue perdoar o irmão, quanto mais ser crucificado. Que é isso? Eu sou esse cara, eu fico bravo. Quando eu estou andando com o carro do meu sogro, é um carro um pouco mais velhinho. É um carro mais velhinho, que está com as velas zoadas. Então está sem força nenhuma. Então assim, eu não consigo cortar ninguém, não consigo fazer nada. Você sabe o que eu estou falando? Quando você está guardando o seu lugar no trânsito ali, está aquele trânsito, fica acelerando bem coladinho o carro da frente para ninguém estar no seu lugar. E o cara entra, você fica, meu Deus, mata esse cara agora, ataque fulminante. E eu fico pensando nisso, se eu não consigo liberar outra face, como que eu aguentaria ser pregado por Jesus? Né? Homens, a gente acha isso, né? O que é ser homem? Homem é tatuagem, barbona. Homem de verdade é tomar sua cruz e seguir a Cristo. Estar realmente disposto a isso, sabe? Integridade, ação e sacrifício. Integridade, um homem que deve ser confiável e íntegro. Ação,
Não basta orar e esperar, é preciso se mover. Sacrifício, a responsabilidade sempre exigirá entrega. Por fim, a última coisa que tem para falar, eu vou terminar nisso. Aleluia. O poder, olha isso, há um poder condicionado à nossa resposta. Deus nunca vai encher o tanque da sua vida para te deixar guardado na garagem. Não vai. A gente não faz com carro que não vale quase nada. O meu vale menos ainda agora. Não vale nada. Imagina com a sua vida, que é um preciosismo para Deus, que Ele matou um filho por você. Lembra disso? Eu estou reforçando isso para você perceber o seguinte: é uma responsabilidade, mas é um privilégio. Nós merecíamos o inferno. Não sei se você se lembra disso. Nós merecíamos o inferno, mas Ele pagou o preço por nós. Ele subiu ao madeiro, Ele entregou uma espada em nossas mãos e falou: vamos? Vamos lá? Porque é interessante que nós precisamos ser imitadores de Cristo, é o que Ele nos ensina. Sede, pois, meus imitadores. E Jesus, quando Ele aparece em Apocalipse, João vê, Ele vê um cordeiro, mas depois Ele também vê um leão. Então nós precisamos entender que o homem de Deus é aquele que sabe se portar como um cordeiro, quando tem que dar outra face, quando tem que sofrer o dano. Isso é muito importante. Homens de Deus sofrem o dano. Sofrem o dano. Em que área? Em quase todas, se não todas. Sofrem o dano. Ou você espera que o seu amigo do trabalho ímpio que tenha que andar a segunda milha, dar outra face, ficar no prejuízo? É você que tem Cristo. Você que tem Cristo. Margarido de Jesus, é você que tem Cristo. Então você que tem que responder essa parada. Olha isso. Olha que... C.S. Lewis diz o seguinte: Deus sussurra em nossos prazeres. Ele fala em nossas condolências, mas Ele grita em meio às nossas dores. Você está sofrendo? Então o que Deus está te falando então? Tem um sofrimento aí? Então certamente tem uma voz de Deus atrelada a essa dor. Com certeza tem. Com certeza tem. Quando Gideão assumiu a sua responsabilidade, o Senhor transformou ele de um homem medroso para um líder poderoso. Quando Davi respondeu a Deus, ele se tornou rei. Quando os apóstolos responderam, a igreja nasceu. Quando os apóstolos responderam, a igreja nasceu. Aleluia. Sabe quando nós adorávamos, eu tinha uma impressão no meu coração, e eu via como se esse lugar tivesse se transformado na caverna de Adulão. Sabe? Eu não sei se você conhece a história, lá em 1 Samuel, Davi, quando ele foge de Saul, ele se esconde na caverna de Adulão, e junto dele 400 homens improváveis. Eu vou ler para você isso daqui. Eu anotei aqui, enquanto o senhor falava comigo, eu anotei isso. Está lá em 1 Samuel 22. E tinha uma característica entre eles, eram homens que estavam em aperto, homens que estavam endividados, e homens amargurados de espírito, homens que enfrentavam dificuldades e perseguições, pessoas que não viam esperança na sociedade e no sistema vigente, homens feridos, desiludidos e cheios de frustração. Algumas histórias desses homens, olha isso. José Bassebete derrotou 800 homens em uma só batalha. Um homem só derrotou 800 numa batalha. Eleazar lutou até a sua espada ficar grudada na sua mão, de tanto que lutou, tanto tempo lutando. Samar, ele sozinho defendeu um campo de lentilhas contra filisteus. Gente, o Senhor tem poder para pegar homens comuns, homens que não valem nada, homens com pouco conhecimento, ou com muito, e transformar em gente, sabe, pessoa incrível, que muda pessoas, muda a nação. Quando John Wesley, ele ora ao Senhor, fala o seguinte: Deus, me dá 100 homens. Não foi me dar 100 igrejas. Ele podia falar, me dá 10 igrejas. Me dá 5 igrejas, Deus. Não, me dá 100 homens que não temam nada senão o pecado.
que não queiram nada senão o Senhor, e eu abalarei a Inglaterra. Meu Deus, gente, é sobre você isso daqui, está na sua vez, está no seu turno. Qual que é a igreja que seu filho vai frequentar? Já pensou nisso? Vou terminar nisso aqui, já passei do meu tempo, desculpem. Todo homem que responde ao Senhor, todo homem que responde ao chamado, recebe poder, autoridade e graça para cumprir a missão. Olha o que diz Atos 5,32, o Espírito Santo ele foi dado aos que obedeceram. Segunda coisa, a capacidade divina vem para os que se dispõem. Moisés recebeu a vara, Davi recebeu a unção, Pedro recebeu a ousadia. Deus não te chamou para uma missão furada. Se vira. Não é isso não. O céu se move em favor daqueles que obedecem, daqueles que dizem sim. Josué orou e o sol parou. Está lá em Josué 10. A multiplicação vem sobre aqueles que entregam. Você conhece, o menino entregou 5 pães e 2 peixes. Eu podia citar aqui, ó, Gideão, Pedro, Eliseu, Davi, tanta gente. Mas eu queria orar, porque o meu sonho é que a minha filha, que os seus filhos possam citar daqui a anos assim, eu conheci homens de Deus, Elbert, Eli, Wendel, Romário, Daniel, Paulo, sabe? Homens que talvez não fiquem tão famosos lá fora, mas que vão fazer a mensagem chegar ao outro lado. Que vão fazer parte de alguma forma de plantações de igrejas, de salvação em massa. Como eu falei, o Ireneu está aqui, ó, como exemplo do que eu falei. Ele respondeu ao Senhor, eu vou. Senti que Deus está me chamando para esse lugar, eu vou para São Mateus. Pelo sim dele, hoje centenas de milhares de pessoas estão ouvindo a música sendo tocadas lá por Deus. Não tem a ver comigo, podia ser outra pessoa. Mas o sim de um homem. No meu turno não, a verdade será proclamada, no meu turno não, a igreja permanecerá firme, o órfão e a viúva serão cuidados, a próxima geração vai ter uma referência, no meu turno não. E esse é o principal desejo, sabe, que essa frase nunca mais se repita, nunca sobre nós. Procurei alguém em São Mateus, procurei um homem em São Mateus para usar, eu não achei ninguém. Mas pelo contrário, na minha oração, e eu oro que seja a sua também, Deus, eu não sei o que você quer fazer por completo, mas conta comigo. Amém. Conta com a minha casa, com a minha família. Amém. Eu quero terminar assim, eu quero que você curva a sua cabeça, eu queria que você orasse ao Senhor. Porque é o seu turno, e essa é a mensagem, é o seu turno. É o seu turno na sua casa, é o seu turno na sua família, é o seu turno nos parentes que não conhecem Jesus, é o seu turno no seu GC, é o seu turno. Ah, mas eu não sou líder, não tem a ver com ser líder, tem a ver com ser homem. Há uma porção sobre você, uma porção sobre a sua casa.